dia para os alunos dos sextos anos, apostila 3, capítulo 6, cujo tema central é climatologia. Quando eu falo de climatologia, eu falo da parte da geografia que tem como objetivo o estudo do clima. Tá? Dentro desse contexto de estudo do clima, temos a diferença de tempo atmosférico e clima. Apesar das pessoas muitas vezes colocarem no mesmo patamar, são características completamente diferentes. Quando eu falo de tempo atmosférico, eu estou falando das diferenças de temperatura, umidade, pressão registrada ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses e até das estações do ano. Por exemplo, nós que moramos no estado de São Paulo, nós temos uma ideia muito forte de tempo atmosférico. Mesmo porque, no mesmo dia, nós temos tempos atmosféricos diferentes. Por exemplo, quando nós saímos na parte da manhã, está muito frio. Aí chega no período da tarde, faz um calor muito grande. Aí chega à noite, a temperatura, o tempo fica mais ameno. Então, esse é o tempo atmosférico, ou seja, ocorreram mudanças no tempo atmosférico durante o dia. Em relação ao clima, é caracterizado por uma sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico, só que ao longo de um período cronológico. Ou seja, para que eu conheça o clima de uma região, para que eu possa determinar que o clima daquela região é esse ou aquele, eu tenho que estudar esse clima durante mais ou menos 30 anos. Então eu tenho que estudar, por exemplo, a temperatura, qual a temperatura média faz durante os anos, qual seria a umidade durante 30 anos, qual seria a pressão atmosférica, para que eu possa caracterizar o clima daquela região. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Brasil, em tese, é caracterizado pelo clima tropical. Tá. Mas por que eles chegaram à conclusão que o Brasil é caracterizado pelo clima tropical? Porque eles estudaram muitos anos o Brasil, ou seja, a questão climática do Brasil, para chegar à conclusão que o Brasil tem o predomínio de clima tropical. Certo? Por exemplo, nós pegamos a região norte do Brasil. A região norte do Brasil, ela é caracterizada por ter um clima equatorial. Tá, mas eles chegaram como a essa conclusão? Estudando esse clima durante mais ou menos 30 anos. Tá. Mas em relação ao tempo atmosférico da região norte. Tá. Apesar de ter um clima equatorial, a região norte pode, na parte da manhã, ter um tempo atmosférico de calor, na parte da tarde pode ter um tempo atmosférico chuvoso, e à noite tem um tempo atmosférico mais ameno. Então, o clima é equatorial, porém, durante o dia, existe variação de tempo atmosférico. Beleza? Esses elementos que compõem o estado da atmosfera, nós temos a temperatura, nós temos a umidade, pressão atmosférica e nós temos o vento. Nós vamos trabalhar cada um desses elementos de forma separada para que vocês tenham uma ideia legal sobre isso. Seria interessante que vocês pudessem, posteriormente, até voltando à aula ou até mesmo durante a aula, vocês estarem anotando no caderno de vocês cada um desses conceitos. Então peguem o vídeo, voltem, anotem o conceito para que vocês tenham muito claro. Mesmo porque, posteriormente, nós vamos fazer um trabalho em relação a esses elementos do estado da atmosfera. Então, vamos lá para o primeiro elemento. Temperatura. Então, vocês estão vendo aí a imagem de um termômetro, Tá? Um aparelho que mede a temperatura. E o conceito de temperatura
a temperatura é a medida, né, do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo, né? Então, essa medida ela pode ser positiva e pode ser negativa em se tratando de tempo atmosférico. Então, nós temos regiões onde nós temos a temperatura negativa e regiões onde nós temos a temperatura positiva. Então, dependendo da localidade da região, nós podemos ter temperatura positiva ou temperatura negativa. Nós temos regiões que têm temperatura abaixo de zero e regiões que chegam a 42 graus. Umidade ou umidade relativa do ar, né? O conceito de umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Isso quer dizer que essa umidade relativa do ar ela é medida em porcentagem. Então, se eu tenho, como está mostrando aqui na imagem, se eu tenho 30% de umidade do ar, isso quer dizer que o ar está muito seco, né? Então, nós vamos ter problemas, principalmente as pessoas que têm problemas respiratórios, vamos dizer assim. Quando a umidade relativa do ar chega ao extremo de 80%, é que as nuvens estão bem carregadas e nós vamos ter a incidência de chuva. Então, isso mexe, né, de uma forma bem acentuada com o tempo atmosférico. Aqui pressão atmosfera, né? O que seria a pressão atmosférica? Então, é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. Então, nós vamos ter aí uma maior pressão atmosférica e uma menor pressão atmosférica. Então, existe até uma regrinha que está aposta aqui nessa imagem. Então, olhem só. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto você estiver, e tem regiões que estão a 3.500 metros acima do nível do mar, tem outras regiões de menor altitude, ou seja, ao nível do mar. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando vocês estão na praia, vocês estão numa região de menor altitude, ou seja, ao nível do mar. Quando vocês estão, por exemplo, uma cidade de Campos do Jordão, uma cidade de maior altitude, ou seja, ela está a 1.750 metros acima do nível do mar. Então, maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. Tá? Quando eu estou numa área de maior altitude, ou seja, menor pressão, o ar fica mais leve, mais rarefeito, né? Consequentemente, se você estiver numa área de uma maior altitude, 3.500 metros acima do nível do mar, você vai ter uma menor pressão. Consequentemente, você vai ter menos ar, você vai ter um ar mais rarefeito. Isso quer dizer que você vai ter problemas para respirar, você vai ter tontura, você pode ter sangramento no nariz. Quando você está numa área de maior pressão atmosférica, você está ao nível do mar, você está, por exemplo, numa praia, você vai ter uma maior umidade, né? Umidade relativa do ar, vai ser mais alta, vai ter mais chuvas, beleza? O vento. O que é um vento? Na realidade, o conceito de vento é bem simples. Vento é o ar em movimento. Tá? Mas da onde vem essa característica desse ar em movimento? O ar em movimento, o vento, ele surge principalmente dos movimentos de rotação e translação da Terra. Então, o vento ele é extremamente importante dentro de um contexto de tempo atmosférico. O vento ele afasta a chuva,
né? Então, o vento ele tem uma importância muito grande quando nós falamos em tempo atmosférico. Aí nós temos aqui fatores que modificam os elementos do estado da atmosfera. E dentre esses elementos que modificam, né, os fatores que modificam esses elementos, estão a altitude, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. Então, vamos começar falando de cada um deles, né? Vamos começar falando de altitude. Então, existe uma regrinha muito básica, né? Que vai ser condicionante a tudo isso que eu vou passar para vocês. Então, eu tenho aqui um relevo de grande altitude, eu tenho aqui um nível do mar próximo ao oceano, zero de altitude, e tenho 1000 metros de altitude. Então, olhem só, olha o condicionante aí, ó. Regrinha que vocês vão guardar, sempre vocês vão utilizar essa regra. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a temperatura, maior a altitude. Beleza? Então, maior altitude, menor temperatura, ou seja, menor pressão atmosférica, o ar mais leve. Menor temperatura, maior pressão atmosférica, né? Consequentemente, você tem uma temperatura mais elevada. Beleza? Latitude. Olha o conceito de latitude, galera. Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície em relação à linha do Equador, podendo variar de 0 a 90 graus a norte ou a sul. Então, é importante que vocês tenham claro o seguinte, olhem só, toda região próxima à linha do Equador, ó, nessa latitude, toda região próxima à linha do Equador, ela é uma região mais quente, né? Por que ela é uma região mais quente? Porque ela recebe maior incidência de raios solares. Então, é uma região de baixa latitude. Toda região mais próxima ao polo, ó, 90 graus, tanto o polo norte quanto ao polo sul, tá? São regiões de elevada latitude. Consequentemente, tá? São regiões com menor temperatura. Então, próximo à linha do Equador, ó, próximo à linha do Equador, ó, linha do Equador, uma região de baixa latitude, com elevada temperatura. Toda região próxima ao polo, ó, polo norte, polo sul, tá? Polo norte, polo sul, são regiões de elevada latitude com menor temperatura. Tá? É importante que vocês tenham claro isso. Isso aqui também tem a ver com pressão. Tá? Então, a região próximo ao Equador é uma região de elevada pressão atmosférica. Tá? A região mais próxima aos polos são regiões de baixa pressão atmosférica. Beleza? Né? Os conceitos de maritimidade e continentalidade. Galera, entende? O próprio nome já está praticamente definindo o que eles querem. Tá? Uma região de maritimidade é uma região que fica muito próxima ao litoral, próximo ao mar. Ó, maritimidade, mar. É uma região que fica mais próxima ao mar. Consequentemente, essa região ela vai receber uma quantidade maior de brisas marítimas. Então, vai ser uma região mais úmida e, consequentemente, uma região mais quente. Toda região
litorânea ela tem como característica ser uma região mais quente, certo? Continentalidade. Continentalidade são regiões que ficam mais no interior, mais no centro, mais dentro do continente. Consequentemente, essa região não vai estar recebendo as brisas úmidas vindas do mar. Nós vamos estar recebendo as brisas mais secas. Portanto, é uma região mais seca, tá? Longe do mar, uma região mais seca, mais continental. Beleza? Então, por exemplo, tá? Você tem problemas de asma, bronquite, problemas respiratórios, né? Consequentemente, quando você for ao médico lá se consultar, ele vai dizer para você, vai orientar você a não morar numa região de grande continentalidade. Mesmo porque vai ter menos umidade, vai ser uma região mais seca, né? Ele vai orientar você a morar numa região de mais maritimidade, uma região mais úmida, né? Essa umidade vai ser extremamente benéfica para a sua saúde. E isso aí interfere diretamente no, 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 no tempo atmosférico da região e, consequentemente, no clima da região. Beleza? Então, olha só, numa área marítima, eu vou ter um clima mais tropical, úmido. Numa região de continentalidade, eu vou ter um clima mais tropical, seco. Então, são dois climas totalmente diferentes. Porém, vai ter tempo atmosférico tanto em um quanto no outro. Então, um dia de maritimidade, ele vai ter sol, vai ter chuva, vai ter um tempo mais frio. A continentalidade também vai ter tempos atmosféricos diferentes, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter frio, tá? O que vai mudar aqui? O clima. Beleza? Até a próxima aula. Obrigado.